Bem-vindos ao podcast Poderosas. Eu me chamo Noemi, eu sou uma menina branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos, e eu estou vestindo a farda do IF branca e verde. E hoje eu tô aqui com a segunda entrevistadora, a Heloísa, que ela vai se apresentar. Meu nome é Heloísa e eu tenho cabelos curtos, cacheados, pretos e a pele parda e estou vestindo a farda do IFRN branca com verde. E hoje a gente vai entrevistar, né, Giovana, que também vai se apresentar. Oi, gente, eu me chamo Giovana, eu estou com uma camisa branca de mecatrônica, eu sou uma menina branca, do cabelo liso, médio. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre mulheres na luta. Eu vou começar perguntando qual ou quais lutas você já lutou e quando começou. Bom, eu só lutei karatê e eu luto desde pequenininha porque a minha família, 90% da minha família, por parte de mãe, luta karatê, tem muitos professores de educação física e alguns faixa preta dentro da família. Então, eu sempre fui inserida nesse mundo, eu comecei desde pequena mesmo. Acho muito bonito, assim, quando inserem já uma criança em alguma atividade, assim, que já incentiva muitas partes, entendeu? E como você se sente em relação a ter mais homens do que mulheres no meio da luta? É uma questão, no mundo das lutas é uma questão muito de estereótipo, né? Luta coisa de homem, não sei o que, bater, não sei o que. Mas, é bom que as mulheres entrem mais nesse mundo, elas vejam que elas têm um espacinho dentro desse mundo. Porque é uma coisa muito interessante, você aprende a se defender, você aprende a controlar sua mente, você aprende mais sobre si mesmo e sobre suas relações com as outras pessoas. Muito legal, muito interessante isso. Sim, sim. Porque é tão importante atualmente que uma mulher aprenda a se defender. Nesse mundo que a gente vive, né, que é bem complicado, toda a questão de assédio, de violência contra a mulher, justamente por conta de, as mulheres serem mais indefesas e tudo mais, é importante que a gente saiba se defender, que a gente busque aprender coisas que nos ajudem na questão física mesmo, porque quando os homens veem assim, faz, nossa, uma mulher, né, e toda a questão, é mais frágil, como é que eu posso dizer? É mais frágil, uma coisa assim, eles, nossa, vou fazer alguma coisa e tudo mais, entendeu? De novo, a questão dos estereótipos, que tem muito disso de achar que você ser mulher é mais frágil, e por isso que eles se acham no direito de fazer o que quiser. E quais foram as suas maiores dificuldades no meio do karatê? A minha maior dificuldade, eu acho que em questão de o mental mesmo. Porque a questão de técnica é uma coisa que você adquire com o tempo. Com bastante tempo de treino, você pode melhorar com essas coisas. Só que o mental, ele implica muito. Independente de ser luta, de ser karatê, qualquer esporte, no geral, o mental, ele mexe muito com a gente. Porque se você não tiver um mental bom, você não consegue fazer nada. Uma vez eu fui competir no brasileiro e eu ganhei a primeira luta, só que nessa primeira luta eu acabei desmaiando uma menina. Aí eu fiquei muito abalada com isso, eu fiquei assim, né? E na segunda luta eu já tava mais fraca mentalmente, fiquei com medo. Eu poderia ter entrado com o mesmo golpe que eu entrei na primeira e eu teria encaixado esse golpe na segunda, mas eu fiquei com medo, com receio e já tava nervosa e tudo mais, aí acabou dificultando e piorando a situação. Então a questão mental é principal, é o foco, entendeu? Bom. Quais faixas que tem no karatê e em qual você está? O karatê, se eu não me engano, são 8. Eu tô na faixa vermelha, porque faltei alguns exames de faixa aí, mas tudo bem. A ordem de faixas, as faixas se organizam da branca, né, que é a primeira, acho que para a maioria dos esportes a faixa branca é a inicial, aí depois vem a amarela, a vermelha, a laranja, a verde, a roxa, marrom e a preta. Aí depois da preta tem o diferencial que é os dans. Aí você disse, Giovana, não quer dan? É tipo um grau a mais na faixa preta. Só que a gente não usa faixinha, que nem no jiu-jitsu. É só tipo assim, eu sou faixa preta, terceiro dan.
Aí a pessoa fez mais 3 exames de faixa depois de passar para a faixa preta para poder subir níveis. A gente, que chique. É muito interessante. E o que te motiva a continuar lutando? Bom, eu gosto muito, como eu já disse, eu cresci nesse ramo, né? Minha família é toda do karatê. A minha mãe lutava, inclusive, e ela parou, ela era mais graduada que eu. E eu gosto muito, é uma coisa que me revigora, sabe? Faz parte de mim, é uma coisa que... se bem que agora eu não estou indo tanto para os treinos com a mesma frequência que eu ia antes, porque antes de entrar no IF, a minha rotina de estudos, né? A minha escola era menos... como é que eu posso dizer? Uma carga horária menor e demandava menos tempo. Aí eu ia de manhã, algumas vezes eu ia à tarde e quando tinha treinos à noite, perto da minha casa, eu participava também. Aí agora ficou mais escasso a Giovana aparecer nos treinos, mas é muito bom, é uma coisa que eu vivo disso, é muito bom, eu vivo do esporte na realidade. Do que você mais gostou de aprender dentro do karatê? O karatê em si, no geral, eu acho muito lindo, eu gosto muito do karatê, mas a parte que mais me encanta é a parte da luta, porque ele tem 3 modalidades principais, que eu vou dizer assim, que é o kata, o kihon e o kumite. Aí vocês perguntam, Giovana, o que é kata, o que é kihon, o que é kumite? Eu não faço ideia. O kihon são os fundamentos, são os golpes. Aí a gente aprende e aplica. Para aprender os golpes. A gente sabe os golpes e a gente faz as repetições. O kata é uma luta imaginária que você se imagina lutando com 3 ou mais oponentes. E o kumite é a parte da luta mesmo, contato você e o seu oponente. E eu acho que essa é a parte que mais chama atenção, porque eu gosto muito, é a minha categoria favorita. E eu amo utilizar golpes de perna. Porque, por ser uma pessoa alta, para mim usar golpes de braço, eu tenho que diminuir mais a minha base, eu tenho que me abaixar mais. Aí eu prefiro usar mais a minha perna, que a minha envergadura ajuda. Eu estico mais longe, sem precisar chegar muito perto do meu oponente. Qual é o seu recado para as mulheres que têm medo ou vergonha de começar a praticar lutas? Gente, eu queria dizer, para todas as mulheres, só façam. Vão, metam a cara, vão mesmo e façam. Não liguem para os estereótipos, porque nesse mundo, né, que a gente vive é muito difícil, justamente por causa dos estereótipos. E é sempre bom aprender a se defender, a saber como reagir numa situação de perigo, a trabalhar a sua cabeça, o seu mental. E é muito interessante, só façam, gente. Vocês vão gostar, vocês vão adquirir novas amizades, vocês vão aprender sobre respeito e formar o seu caráter, de fato. E agora, para finalizar, eu gostaria de saber, se você tivesse a oportunidade de fazer outra modalidade, qual você faria? Eu acho que eu faria Muay Thai. Eu acho muito interessante, porque é muito legal. Do ramo das lutas é bem parecido, né? Toda a questão de chute, golpes. Só que eu acho muito necessário, porque a gente aprende bem mais coisa que no karatê, eu acho, na minha opinião. Eu gostaria de agradecer primeiramente a todos que prestaram atenção a esse podcast, muito obrigado. E também a Giovana por ter se disponibilizado para estar aqui gravando com a gente. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.